A gente tem que ver agentes públicos, autoridades públicas, que quer tem a crise, quer não ter a crise, quer tem a pandemia, quer não tem a pandemia, quer esse país vá à bancarrota, ao colapso financeiro, quer esse país tenha sucesso na economia, agentes públicos que façam chuva ou sol vão receber os seus altos salários todo santo mês. E muitas vezes esses agentes públicos, que no frio ou no quente, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, esses funcionários públicos que vão receber os seus altos salários todo santo mês e que, pressupostamente, tem que seguir a lei e que, pressupostamente, de acordo com a Constituição, não podem discriminar o cidadão, devem servir ao cidadão e não servir-se do cidadão. Esses agentes públicos que, na verdade, se servem do cidadão, porque eles recebem faça chuva ou faça sol. Mas as nossas empresas, se tem uma pandemia, se a empresa não funciona, não tem um cliente ao longo de uma pandemia, a Receita vai lá e vai tributar. Porque a gente precisa pagar o agente público. Nem o agente público teve desconto nos vencimentos ao longo da pandemia. Mas nossas empresas fecharam ao longo da pandemia. Fecharam de serviço, fecharam de comércio, porque elas continuaram com o seu CNPJ aberto, porque a gente precisa comer no fim da pandemia. A gente precisa continuar a empreender no fim da pandemia. A gente precisa continuar a empregar, ser empregado. Mas, com relação a nós, não há um minuto de descanso sequer. Um minuto de descanso. Nós temos que pagar os impostos. Nós temos que manter esse país rodando e temos que ser sacrificados. Agora, o agente público que deveria nos servir, além de se servir do dinheiro dos impostos que nós não tínhamos, numa época de lockdown e de medidas totalmente desencontradas, muitas vezes mesmo assim, esses agentes públicos, quando se encontram com o cidadão comum, dão carteirada, abusam da sua autoridade. Esse é o caso, por exemplo, e a gente falava aqui da Gol, que pegou o governo como avalista, a coisa ficou feia nos Estados Unidos, o governo tirou o aval, mas como é que se dá um aval para uma empresa em estado falimentar? Ou é um sujeito muito estúpido que deu aval por negligência, imprudência e perícia, ou tem corrupção. Mas a gente não pode dizer que tem corrupção. Mas um espectro, os amigos do poder podem chamar o outro de corrupto. O outro não pode suspeitar de corrupção. E eu digo isso por experiência própria, porque um agente público, o meu caso é conhecido, e este caso é que me jogou para esta Sibéria do YouTube. Isso aqui é uma Sibéria. Isso aqui é uma tristeza atroz. Esse caso foi o caso de um agente público que humilhou, mesmo que com o requinte do vernáculo, do vocábulo da língua portuguesa mais castiça de Camões, uma parte, que era uma menor de idade. E por conta desse acontecimento, eu vim para a Sibéria do YouTube. E por conta deste acontecimento,
Este canal, nosso canal do YouTube, é um case dentro do YouTube. A gente foi de 0 a quase 1 milhão em menos de 6 meses. Mas alguém aí se pergunta, quanto é que eu gasto de advogado por conta desta brincadeira? Alguém se pergunta quanto é que eu gasto de advogado? Ah, Pavinato, mas você é advogado. Uma coisa eu sempre falo para os meus amigos advogados, para os meus amigos que estão estudando direito e para os meus alunos. Um advogado não pode advogar em causa própria. Poder ele pode, mas não deve. Ainda mais quando os processos contra ele são intimidatórios. Porque quando a sua emoção está à flor da pele, você não consegue analisar as coisas com frieza. Você não consegue analisar as coisas com acuidade e não consegue tentar reverter um quadro que já é de difícil reversão, porque são autoridades públicas processando você. São autoridades públicas processando você. Então, é uma situação bastante triste. E eu estou nessa situação.